Amém, meus irmãos, graças e paz a todos, bom dia. Vamos se colocar aquele que puderem para se colocar de pé, pedir para estarmos entoando ao Senhor com cânticos. Esse momento nós saímos dos nossos lares, nessa manhã para adorar a Deus, ou então estamos em casa. Então vamos verdadeiramente adorar a Deus neste dia do Senhor, um dia de adoração, e queria deixar para vocês o Salmo 125, que assim fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. E assim nós iremos louvar a Deus com os que confiam no Senhor. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobra os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluia, Deus. Para ser feliz sem Ele, não dá para viver sem Ele. Lá em Apocalipse, capítulo 22, Ele vai falar no versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar vocês estes testemunhos concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã, que está a nos guiar.
momento de alegria, nós não podemos nos esquecer dos primeiros irmãos que lá em Atos vai retratar que, capítulo 2, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que vinham a ser salvos. Essa unidade que Deus quer de nós, enquanto o mundo pede para que nós ficamos em casa, Deus, Ele quer que nós venhamos a estar unidos, porque a unidade de Cristo não só sou eu, não sou só você, mas é o corpo, é todos nós. Nós não podemos viver longe um dos outros, nós temos que estar juntos, e nós temos que andar juntos, um fortalecendo os outros. Coração
podemos nos falar que somos família, somos um corpo. Família de Cristo, o corpo de Cristo, somos todos nós. E devemos viver como uma família, em família. Vamos louvar o Senhor agora com corpo e família. Recebi um novo corpo.
esta manhã, Pai, por estarmos reunidos com os nossos irmãos, ó Pai, em Cristo, Pai. Nós precisamos de cada um, Deus, para que o Seu amor venha ser manifestado em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos realmente amar os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Sua maravilhosa graça, Pai, derramada em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela fé depositada em nossos corações, ó Pai, porque sem ela, Deus, nenhum amor seria válido, Pai. Sem a fé em Ti, Deus, sem Tua graça, de nada isso valeria, Pai. Então, obrigado, Deus, pelas maravilhas
Vamos dar continuidade ao texto de Mateus, capítulo 5. Eu vou ter o privilégio de passar por cada ponto do Sermão do Monte. E hoje nós vamos ver do verso 1 ao 4 de Mateus, capítulo 5. Queria que os irmãos pudessem acompanhar a leitura da palavra nesse momento comigo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Até aqui. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos olhar para a Tua palavra e compreender com clareza o que Tu estava ensinando para o povo e o que Tu tem para ensinar as nossas vidas. Porque uma coisa o Teu povo precisa ter em mente, de fato é bem-aventurado. Não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade de realizar algo, mas exclusivamente pela Tua obra. Então te peço que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito ministre com clareza as nossas vidas, que possamos sair daqui compreendidos, que bem-aventurados somos nós, os pobres, porque temos o reino dos céus, é nosso, e bem-aventurados nós que choramos, porque seremos consolados pelo Senhor. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus, amém. Há 2 domingos atrás, eu tive a oportunidade de pregar sobre uma introdução do Sermão do Monte. Nós falamos especificamente de cada ponto dessas credenciais do reino dos céus. Porque, de fato, se você tem essas bem-aventuranças, você tem essas credenciais para entrar no reino dos céus. Falamos um pouco do fruto do Espírito, misturamos a realidade da bem-aventurança com o fruto do Espírito, porque quando a gente olha para esse texto de Gálatas capítulo 5, todos nós temos isso que Jesus fala, que Paulo fala em Gálatas capítulo 5. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer assim: não, pastor, mas eu não sou pobre. Você é pobre sim de espírito. Com a compreensão, e nós vamos falar sobre isso, que não é uma pobreza financeira, mas alguém que compreendeu a sua decadência espiritual e colocou diante do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Mas o Sermão do Monte, irmãos, ele é muito impactante. Falei na introdução da última mensagem que Jesus não selecionou apenas um povo para ensinar. Ele se assenta no monte, muitas pessoas se sentam ao redor dele, e o texto fala que os discípulos se aproximaram dele. Então Jesus prega uma mensagem para todos. É um sermão muito impactante. É tanto que se você lê o Sermão do Monte, independente da sua religião, e você for uma pessoa sincera no seu coração, a maior pregação de Jesus vai gerar um impacto no seu coração. Você vai ler o Sermão do Monte e não vai sair da mesma maneira se você ler com sinceridade o que Jesus está dizendo. Porque você vai compreender que o que Jesus está ensinando é completamente contrário para o padrão desse mundo. Muitos religiosos, muitas autoridades de outras religiões olharam para esse texto do Sermão do Monte e impactou o coração deles. O exemplo disso é Gandhi, que era um cara que praticava o hinduísmo, que a gente sabe que ali na Índia foi um grande influenciador daquela região. E ele dizia que tinha uma admiração muito profunda por Jesus e amava esse Sermão do Monte. É tanto que sobre o Sermão do Monte ele dizia: foi direto ao meu coração. E Gandhi, ele era um cara que pregava sobre a questão de pobreza, né? Ele era um cara que ministrava muito essa realidade. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o Sermão do Monte e ter o mesmo impacto. Nós precisamos ter o mesmo impacto que Gandhi teve. Nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus,
porque é o próprio Deus que está falando para a gente. Aqui não é apenas um profeta que subiu no monte para ensinar. Ali não é apenas um fariseu, um saduceu que estava apenas para ministrar algumas coisas sobre a lei. Mas não, era a própria palavra encarnada de Deus que estava ensinando para o povo. E a gente olha para esse texto e precisa ter essa compreensão. O próprio Deus está ensinando para cada um de nós. E quando Deus fala, o homem precisa ouvir, obedecer e, lógico, praticar. E aí hoje eu vou ter a oportunidade de destacar sobre os pobres de espírito. Algumas versões diz humilde, mas eu vou trazer essa ênfase para a pobreza mesmo espiritual, e vou falar sobre os que choram. Nós vamos caminhar em cima dessas duas bem-aventuranças. Olhando para os pobres em espírito, o Senhor Jesus vai nos ensinar que a verdadeira felicidade é completamente contrária aos padrões desse mundo. Na visão popular, a felicidade está ligada à ideia de riqueza, à ideia de você possuir algo, à ideia de você conquistar mais. O mundo vai dizer que feliz é você ter. O mundo vai dizer que feliz é você possuir alguma coisa para o seu benefício. Mas a gente sabe, irmãos, que esse possuir gera muitos conflitos. Basta nós olharmos para a questão de herança familiar. É nesse momento que nós compreendemos onde está o coração do homem. É nesse momento que a gente vê que os próprios irmãos entram em discussão, em brigas por causa de posse. Muitos conflitos surgem no ser do homem e com o próximo exatamente por esse desejo de possuir. E Jesus vai falar sobre isso. Bem-aventurados somos nós, os pobres. Vão compreendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer, porque a pobreza não é no sentido de riqueza, não é no sentido de finanças, mas é uma compreensão que Jesus nos dá de entender que é um padrão completamente diferente do mundo que Ele está ensinando. Mas mesmo que seja bens materiais, as pessoas ainda buscam em ter um amor da vida, em ter um sonho realizado, em ter os seus direitos fundamentalmente, plenamente assegurados. O que o homem mais deseja nesses últimos dias é uma aposentadoria. Mas deixa eu frustrar o pensamento de vocês. No reino dos céus não existe aposentadoria. Até o último dia da vida do cristão, por mais idoso que ele seja, ele precisa servir ao Senhor. Ele precisa servir ao Senhor com todas as suas forças. Muitas pessoas vão dizer que somos felizes se somos ricos. Se a gente tem a nossa satisfação naquilo que a gente tanto almeja. E aí, irmãos, quando eu digo, eu não estou falando que isso é normativo para todas as pessoas. Mas o pensamento do mundo é assim. Muitas pessoas querem isso. Isso me fez lembrar, porque o Senhor Jesus fala aqui no texto, que o pobre de coração é aquele que tem a sua salvação garantida. É aquele que está no reino dos céus. Não é aquele que tem posses, riquezas. Mas o prêmio desse pobre de espírito que Jesus fala é o reino dos céus. Isso me fez lembrar da última pregação que eu tive no culto de oração, às 12 horas, que nós ministramos sobre o exemplo que Paulo fala na cidade de Corinto, de um atleta e de um boxeador. Que ele fala que o atleta se disciplina, um atleta é alguém que é fiel ao seu propósito, o atleta é aquele que segue uma dieta rigorosa para conseguir o prêmio da sua vocação, da sua competição. E Paulo traz questão de dizer que aquele prêmio é corruptível. É um prêmio, uma folha perecível na sua cabeça. Olhando para o nosso cenário atual, ou é uma medalha no peito. Mas o prêmio para aquele que está no Senhor é uma coroa incorruptível, uma coroa eterna. É o reino dos céus que não perece. E Jesus deixa claro isso para a gente. E nós precisamos ter essa compreensão. Que o reino dos céus é um prêmio, é uma graça, melhor dizendo, que Jesus nos dá,
mas é algo que nós nunca iremos, irmãos, de fato, ser retirado de nós, trazendo a ligação do que Paulo fala ali em 1 Coríntios. Eu não estou dizendo que o reino dos céus é um prêmio porque você conseguiu, alcançou isso. Mas o que eu quero dizer é a comparação de 1 Coríntios ali, que aquele atleta conseguiu uma medalha ou uma folha que é perecível. O reino dos céus é algo que Cristo nos dá, que o mundo não pode tirar de nossas vidas. Então, quando o mundo pensa, ainda olhando para a questão de que a verdadeira felicidade é diferente do padrão do mundo, o mundo pensa que são ricos de valores, o mundo pensa que ele é rico de valor, mas essa bem-aventurança de Jesus vai revelar o quanto os valores de felicidade desse mundo é vazio. Jesus vai mostrar que não é o fato de você possuir, porque talvez muitas pessoas que têm posses, muitas pessoas que têm suas riquezas, nesse momento estão sentindo um vazio no seu coração, porque não compreenderam que Jesus está falando na realidade da pobreza de espírito, não é no possuir. Jesus aqui mostra que esse prazer no mundo, meu querido irmão, é passageiro e terreno. Jesus mostra que todos os recursos desse mundo, olhando para um contexto de pandemia, ele acabou. Não tem aonde você colocar a sua confiança. É por isso que Jesus, na bem-aventurança, diz que para você ter parte comigo, você precisa reconhecer que tem uma pobreza espiritual, uma decadência, uma falência espiritual e que sem mim nada pode fazer. Na bem-aventurança, o Senhor Jesus revela que a felicidade do mundo é passageira e que infelizmente muitos ainda lutam por isso. Muitas pessoas abandonam suas casas, muitas pessoas abandonam o convívio da família, da igreja, porque querem buscar o nível da sua riqueza. Irmãos, isso é passageiro. Mas, como eu tenho falado, a bem-aventurança que Jesus está querendo ensinar do pobre exalta aquilo que o mundo despreza. Eu fico imaginando Jesus falando isso e os fariseus, os homens que eram os doutores da lei, a qual o Senhor Jesus diz que eles guardaram a chave do reino dos céus para as outras pessoas ouvirem essa realidade. Deve ter gerado um impacto muito duro no coração desses homens. E eu creio, irmãos, que o pobre de espírito, como eu falei, em algumas versões falam humildade, mas eu creio que esse pobre de espírito traz mais peso na tradução do que humildade, porque o pobre é aquele que não tem recurso. Por mais que humildade tenha o mesmo sentido, mas a pobreza, ela traz mais peso à mensagem. Mas a gente olha para o que Jesus não quis dizer nesse aspecto de pobreza. Jesus não quis dizer que feliz é aquele que confia em si mesmo ou não depende de mim. Jesus não quis dizer isso. Jesus não quis dizer que feliz é o pobre de espírito numa questão de recursos financeiros. Ele não quis dizer isso. O que ele quis dizer, irmãos, é daquela pessoa que coloca a sua dependência exclusivamente no Senhor. E aí, nesse primeiro ponto, a gente percebe que a verdadeira felicidade é completamente diferente do padrão desse mundo. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que essa bem-aventurança não está nas coisas externas, mas nas realidades internas, de um coração que é quebrantado, de um coração que busca ao Senhor. Como eu tenho falado, muitos têm buscado riquezas temporais, muitos têm buscado uma felicidade temporal, e isso em algum momento na sua vida, essa felicidade vai passar e você vai continuar sentindo um vazio no seu coração. Não é o que está lá fora, mas o que Jesus diz para a gente olhar para o nosso coração e entender que sem Ele nada podemos fazer.
E aí, irmãos, eu faço uma pergunta para você. Será que o mundo oferece maior felicidade do que Cristo nos dá? Faça essa pergunta para o seu coração. Será que a felicidade que você sente hoje é maior do que aquela que Cristo pode dar? Certamente não é. Mas se por um breve momento você acredita que isso traz mais felicidade do que o Senhor, abra seus olhos, porque não é, nunca será. A maior felicidade de um cristão é como nós cantamos no louvor, é a comunhão dos santos, é a igreja, é o momento onde a gente escuta a palavra, ouve a voz do próprio Deus, tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, tem a comunhão. A maior felicidade que o mundo pode ter é a presença de Deus. E se você, por um devaneio da sua mente, achou que a maior felicidade é fora de Cristo, abra os seus olhos, porque você está errado. Até porque, irmãos, essa felicidade que Cristo está falando não é algo que conquistamos por forças. Temos falado claramente sobre isso. O reino dos céus não é por as nossas forças, mas por obra de Cristo, exclusivamente pela graça. E Jesus falou que bem-aventurados somos os pobres, que têm o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Pense nisso. Você já parou para imaginar que o reino dos céus é nosso? Será que existe, irmãos, ainda com o mesmo pensamento da pergunta, algo que pode trazer mais felicidade para você do que o reino dos céus? Onde tem uma vontade soberana, perfeita, tudo em perfeita harmonia, santidade de Deus, onde o pecado não entra, onde a dor, a morte, o sofrimento não existe. Existe local melhor que o reino dos céus? Não existe. Não existe, irmãos. E ainda pegando um gancho dessa questão de posses e fazendo um contraponto de pobreza, Jesus não fala que são os ricos, mas os pobres. Porque é o que o rico tem. Ele acha que pelo fato de possuir ele não depende de mais ninguém. Ele acha que pelo fato dele ter influências, ele não precisa confiar no Senhor. É por isso que Deus deixa isso aqui claro. E aí, irmãos, essa palavra é válida porque, como eu falei, são pessoas que confiam na sua riqueza. Mas o sentido de pobreza, que eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês, é no sentido de alguém que não tem nada para exigir do Senhor. Não tem em confiar. É alguém que chega aos pés do Senhor como leproso. Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus quer, seja purificado. É alguém que já recorreu, como Lucas relata, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, em constante fluxo de sangue, a mulher sem força, provavelmente recorre a todos os recursos e sabe que em Jesus há a cura para ela. A fé dela é tão grande que ao tocar na orla do manto de Jesus é curada. E Jesus disse: alguém tocou em mim. E os discípulos, sempre como nós, naquele aspecto de incredulidade: Senhor, tanta gente tocando em você, você espremido no meio da multidão, tu pergunta quem tocou em ti? E Jesus diz: tocou, porque de mim saiu poder. E aí Jesus, quando vê aquela mulher, diz: mulher, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Uma das coisas que Deus tem mais falado na minha vida é que Deus, ele é contra o desânimo. E todos aqueles que estão desanimados precisam recorrer ao Senhor em misericórdia e pedir perdão, porque o desânimo é pecado. Jesus exortando, Jesus que eu falo na compreensão que ele é Deus, exortando Josué ali, ele diz: Josué, seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Nas curas dos homens, Jesus diz: tem de bom ânimo. É o que a gente precisa ter. Então Deus é completamente contra o desânimo.
E aí, irmãos, a gente não pode deixar de passar esse gancho. Num contexto de pandemia que nós estamos vivendo, o que nós mais vemos, eu vou falar sobre isso, na questão do choro, de arrependimento, são pessoas desanimadas e com friezas espirituais. O que nós mais desejamos ao Senhor nesse momento, e é o meu clamor, que pessoas chorem pelos seus pecados, pessoas chorem para estar na comunhão dos santos, pessoas chorem para que possam de fato ter essa comunhão restabelecida. Porque Jesus vai falar sobre isso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E não é um choro simplesmente de derramar lágrimas, mas é um choro de mudança. Nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Jesus não defende aqui, irmãos, nessa pobreza de espírito, que somente os pobres estarão nos céus. Nós precisamos ser claros com essa percepção. Porque talvez alguém vai dizer, só os pobres estarão no céu, os ricos não. Não é isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer isso. Ele não quis defender esse pensamento. Até porque uma pessoa pode ser pobre de recursos e não ser pobre de espírito. Nós ainda enxergamos pessoas que têm as suas necessidades, mas o coração é duro que nem essa parede. É por isso que Jesus não está defendendo que é só o pobre de uma necessidade física ou necessidade financeira que vai entrar no reino dos céus. Ele não está defendendo isso. Lloyd Jones vai dizer que a pobreza não serve de garantia de espiritualidade. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Você pode ser pobre, e pode ser rico. Você precisa recorrer ao Senhor Jesus. Por outro lado, também Jesus não está defendendo e não está elogiando aquela pessoa que é pobre e sem conhecimento da palavra de Deus. Porque as pessoas podem defender isso. Não, o irmão não entende nada da palavra de Deus, mas Deus disse que dele é o reino dos céus. Não. O maior desejo do Senhor, e se você pegar o registro das Escrituras, é que todo crente cresça na maturidade. Uma das advertências de Pedro é que o crente precisa sair do leite materno. Existe um momento que o crente precisa se alimentar de alimento sólido. Porque na medida que você conhece do Senhor, das Escrituras, você adora ao Senhor com mais entendimento, com mais reverência. E aqui também, irmãos, o Senhor Jesus não está defendendo aquele que leva a sua vida espiritual de uma maneira descuidada. Crente domingal. Eu me lembro que eu fui em São Gonçalo, em Missões, a igreja na casa do irmão do pastor Júnior. E a gente chegou na igreja e a gente teve o suporte de alguns irmãos e foi perguntado, onde é que estão os irmãos da igreja? E a irmã disse, não, é porque os crentes daqui são crente domingal. Só gosta de vir para a igreja no domingo. Os cultos de oração, de doutrina, a igreja não participava. De evangelismo, a igreja não participava. As pessoas se satisfazem com uma pequena fatia do bolo e esquece do restante. Reverendo Hernandes fala uma coisa que é interessante. Vivemos numa geração faminta de riquezas terrenas, mas são pessoas que não querem riquezas espirituais. É o que um crente mais precisa buscar. Ser próspero espiritualmente. Certamente, como o texto de Efésios fala, somos abençoados com toda sorte de bênção. Mas nós precisamos buscar. A vida de crente não é entender que foi salvo e precisa estar, e que deve ficar em casa, não fazer mais nada, ou que vem para a igreja, se senta apenas no banco, eu não faço parte de um ministério, da liderança, não. A vida cristã é daqueles que servem, como foi cantado. Amar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, temos que ser uma comunhão. Efésios fala que o corpo de Cristo e os dons que foi dado para cada um serve para a edificação da igreja. Então Jesus não defende nada do que eu falei, dessas realidades. Outra questão sobre essa pobreza de espírito é que somos pobres de espírito e não pobres coitados. Algumas pessoas ainda têm essa compreensão.
Mas pastor, eu estou servindo na igreja, ninguém tem olhado para o que eu tenho feito, o tanto que eu tenho me dedicado ao ministério, ninguém nunca olhou para o que eu tenho feito. Jesus também não defende aquela pessoa que tem autoestima baixa. Jesus não defende aquelas pessoas que se autocomiseram olhando para dentro de si. Como uma vez um pastor veio ministrar na igreja, e quando ele pregou sobre Noemi, uma pessoa que estava lambendo as suas próprias feridas. Jesus não está defendendo esse tipo de pessoa que tem uma baixa autoestima. E aí, irmãos, o que Jesus está defendendo é que felizes somos nós, ou bem-aventurados, que reconhecemos a nossa falência espiritual. Feliz é você que tem reconhecido que sem Cristo você não pode caminhar nesse mundo. Porque você só vai ter essa alegria verdadeira, você só vai ter essa bem-aventurança que Jesus fala, se nós compreendermos isso. Somos felizes, temos essa verdadeira alegria e teremos, como o texto fala, eu vou falar sobre isso, o reino dos céus. Porque, como eu fiz a introdução há 2 domingos atrás, há uma compreensão de que essas bem-aventuranças é algo futuro. Mas Jesus disse que é para agora. Bem-aventurados são, não os que serão. Então nós somos bem-aventurados porque somos pobres e temos, irmãos, o reino dos céus. E aí, olhando para essa realidade de contraste, de pobreza e de riqueza que eu tenho falado, nós precisamos compreender que as posses nunca irão nos satisfazer. Nunca, irmão. Um homem é uma fonte inesgotável de ser insatisfeito. Quanto mais ele tem, mais ele quer, e quanto mais distante de Deus, mais esses recursos ele vai buscar. Eu falo isso porque tem aqueles que de maneira incansável estão sempre em busca daquilo que é temporal. Eu creio que não é só uma compreensão minha que Deus tem compartilhado comigo, mas deve ser uma compreensão de todos os meus irmãos, que vivemos em um contexto onde devemos buscar incansavelmente a presença do Senhor. Eu tenho uma igreja, para a glória de Deus, como bons soldados de intercessores, que tem orado para a realidade de que a oração de 12 horas, a oração de 8h30, de 10 horas da noite, é uma oração que realmente preenche as nossas vidas, um povo que realmente tem orado, e Deus tem nos levantado para isso. Mas se a gente olha para essa perspectiva de homem, de mundo no caso, o que vai suprir o coração do homem é o Senhor. O que supre o coração do homem é o Senhor. O que preenche todo o nosso coração é o Senhor. E você precisa criar o hábito de dizer isso para você, porque isso é libertador, irmãos. Somente Cristo preenche a minha vida. Diga isso para o seu coração. Não é autoajuda, é porque você como crente precisa entender isso. Porque tem muitos crentes que ainda buscam recursos em outros locais. Tem muitos crentes que fogem da comunhão do Senhor. E você precisa dizer: o que vai satisfazer o meu coração da minha tristeza é a presença do Senhor. Nem que você, irmão, tivesse toda a riqueza do mundo, a sua alma continuaria vazia se você não tivesse o Senhor. Porque a verdadeira felicidade está ligada à intimidade com Deus e não com posse. Como a parábola que Jesus fala em Lucas capítulo 12, aquele homem tinha muitas riquezas e separou vários celeiros para distribuir sua riqueza. Aí Jesus disse: tu é louco, e se hoje pedirem a tua alma, o que tu vai fazer de tudo isso? Jesus chama aquele homem de louco. E aí a gente percebe que essa verdadeira felicidade não é algo externo, mas interno. Esse foi o nosso segundo ponto. Terceiro, a felicidade não é só futura, mas podemos experimentar no presente, como eu falei. O texto não fala serão, mas é hoje.
Se você é pobre de espírito, o seu é o reino dos céus, porque Cristo garante isso. Nós somos felizes mesmo nesse caminho de perseguição, mesmo nesse caminho onde muitos cristãos morrem, nós somos felizes no caminho na glória, aqui na terra mesmo. Não é algo que é somente no futuro, mas a gente ainda consegue enxergar as marcas do reino dos céus aqui na terra. Nós já experimentamos essa maravilha, já podemos sentir e ver as manifestações do reino dos céus. E aí a gente pergunta, mas por que Jesus começou com essa bem-aventurança? Porque se ele começa com os pacificadores que virão a Deus, não iria fazer sentido a questão de pobreza espiritual. Ele começa com essa bem-aventurança exatamente para mostrar que o primeiro passo é relacionamento com Ele. Nós devemos olhar para essa bem-aventurança e entender que é a única forma de sermos cheios de Deus. Está em sequência porque é exatamente essa escada que nós devemos subir. Se eu reconheço a minha falência espiritual, que sem Cristo nada posso fazer, o próximo passo é chorar pelos meus pecados. E aí, de maneira consequente ou subsequente, talvez o ponto crucial da bem-aventurança é entender a dependência de Deus. Porque muitos não entenderam, irmãos, o que é viver em dependência de Deus. Muitos não entenderam o que é estar nas mãos do Senhor. Muitos de nós têm sofrido de maneira desnecessária, como se Cristo nunca tivesse suprido as nossas necessidades no momento da dificuldade. E nesse contexto de pandemia, sem medo de errar, Deus tem quebrado o orgulho dos nossos corações, para mostrar: servo meu, sem mim tu nada pode fazer. Eu digo sem medo de errar que Deus agiu no meu coração assim, Deus quebrou o meu orgulho para que eu pudesse crer exclusivamente nele. Mas pastor, o senhor era uma pessoa orgulhosa? Certamente sim, porque a oração era tratada com desprezo, o momento de leitura da palavra era tratado com desprezo, o momento de separar, o momento de estar com o Senhor, era um momento, se desse, as prioridades de trabalho, de lazer, vinha tudo antes do Senhor, e o Senhor quebra o meu orgulho, e quebra o orgulho dos homens assim. E se você ainda não entendeu o que é estar na dependência de Deus, certamente Ele vai tirar todo esse processo de orgulho no seu coração, e eu digo com toda certeza que vai ser doloroso para você. Porque quando Deus tira aquela nossa fonte de segurança, é doloroso, mas é libertador para a nossa alma. William Barclay, ele diz uma coisa interessante. A gente sabe que, e aí não é motivo de eloquência em relação a isso, mas que o Antigo Testamento é escrito no hebraico e o Novo Testamento é escrito no grego. Nós explicamos isso aqui nos cultos de doutrina. Mas o William Barclay vai dizer que no hebraico, a palavra pobre, ela designa um homem que coloca toda a sua confiança no Senhor. É um homem tão pobre que coloca a sua confiança no Senhor. É exatamente isso que nós devemos fazer. Como eu tenho falado, é aquele que reconhece o seu estado de pecado diante de Deus. Não tem interesse de ocultar do Senhor a sua falência espiritual. Porque tem aqueles que estão no fundo do poço, tem aqueles que estão no leito de morte, tem aqueles que não têm mais solução de jeito nenhum na sua vida, mas diz: a esse Senhor eu não me rendo. Mas o que Jesus está falando é aquele que não oculta ao Senhor a sua falência espiritual, se abraça com o Senhor e diz: Senhor, eu estou contigo, eu não solto a tua mão. Ele abre o seu coração e diz: sem o Senhor eu nada posso fazer. E aí, irmãos, a gente aplica: será que nós temos ocultado nossos pecados ao Senhor? Será que temos pedido ao Senhor por esses pecados que tanto têm nos escravizado?
Creio que essa bem-aventurança veio nos chamar a entregar as nossas vidas ao Senhor e dizer: Senhor, eu confesso tudo a Ti, para que de fato eu possa ser livre. Uma certa feita, eu conversando, no dia que eu ministrei essa introdução com o pastor Júnior, a gente conversando, ele compartilhou algo que foi bem necessário. Não que fosse o meu caso, estava falando até para o irmão, mas eu peguei o princípio. Muitas pessoas que estão com ansiedades ao extremo, com medos, com depressões, são pecados que não foram confessados. Não é normativo, mas em muitos casos é realidade. E eu peguei um princípio, desde esse dia que eu conversei com ele. Coloquei diante do Senhor todos aqueles meus pecados que eu achava tão pequeno, que para Deus seria irrelevante. Eu dizia: Senhor, me perdoa por isso. Isso de fato é libertador para os nossos corações. Nós precisamos colocar diante de Deus todas as nossas falhas, mesmo que seja a falta de honrar um compromisso com a sua igreja, com um irmão. Você precisa colocar diante do Senhor esse seu pecado, porque certamente, se você não pedir a Deus perdão por isso, você vai continuar praticando ele diversas vezes e não vai compreender a importância disso. Então não ocultamos os nossos pecados ao Senhor, mas dizemos: Senhor, eu quero mudar, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Talvez a gente deve fazer como o publicano, que não batia no seu peito, mas ele de longe, vendo os fariseus, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. É exatamente essa compreensão que essa bem-aventurança tem para nos dizer. Não eram os fariseus, que eram considerados pessoas intelectualmente grandes, que eram pessoas de posses, não eram os zelotes, não eram os saduceus, mas eram as prostitutas, os publicanos, os samaritanos, que eram os pobres da sociedade, que não tinham nada para oferecer e se entregaram ao Senhor e fizeram esse clamor: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então, de tudo que é mais importante e urgente que a gente deve fazer nos nossos dias, é clamar ao Senhor por misericórdia. E aí você pensa em todos os privilégios ou em todos os lugares bonitos que o mundo pode oferecer. Pense em Dubai. Pense nos Emirados Árabes. Pense em Paris, na Torre Eiffel ali. Pense na Disney. Nada se compara a esse esplendor do reino de Deus que o Senhor dá para os pobres de espírito. Nenhum privilégio, nenhum local nesse mundo pode se comparar com o esplendor do reino dos céus que foi fundado pelo próprio Deus. Então você pode ser o crente mais pobre, mas certamente é o mais rico desse mundo, porque dos pobres é o reino dos céus. Aliás, o pobre de espírito tem toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. É nós temos e pertencemos, o Senhor nos dá, cabe a gente usufruir isso. Gosto muito de uma frase do Lloyd Jones: sofremos porque não compreendemos quem de fato somos no Senhor. Temos tempo ainda? 5 minutos? Eita Jesus, a pregação agora é meia hora, é? Foi nem 1 hora, mano. Mas é isso mesmo. Ia começar o que chora hoje, mas vamos chorar só daqui a 15 dias. Eu estou chorando agora, viu, irmãos? Porque eu não vou continuar a pregação. A gente chora daqui a 15 dias. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento de pregar a tua palavra. Que a gente possa dar a primazia, Senhor, à tua palavra, que é o ponto central na igreja. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem restabelecido a comunhão da igreja. Aos poucos a tua igreja está retornando a estar unida. E no meu coração, Senhor, não estou preocupado com decretos, com autoridades. Eu falo por mim, Senhor. Minha preocupação é de fato servir ao Senhor, independente de qualquer circunstância, seja pela internet, seja visitando um parente.
esse é o momento que tu me dá, Senhor. Tu colocou a compreensão no meu coração que eu não posso parar mais e compreendi o que a tua palavra fala, do que de fato é viver para o Senhor. Te peço que o meu coração possa mudar cada vez mais para a glória do teu santo nome. Te peço pela igreja, que meus irmãos possam compreender o que foi ministrado. Sem ti nada podemos fazer. Que o nosso coração possa de fato se encher com grande amor por tudo que tu tem feito nos nossos corações. E que a gente possa compreender que nosso é o reino dos céus. Cabe a gente a viver assim. Se tem irmãos, Senhor, irmãos que ainda não compreenderam essa realidade, que têm preferido outros locais que não seja o Senhor. Como ontem eu estava ministrando na igreja, é a grande realidade do pecado de dizer existe outro local melhor do que estar servindo ao Senhor. O pecado fala isso claramente aos nossos corações. Mas compreendemos que aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, louvando e engrandecendo ao teu santo nome. Que a tua graça, Senhor, a comunhão dos santos seja presente em nossas vidas e que possamos, Senhor, nos regozijar por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Nos dá uma boa semana na tua presença. Assim te peço.